Durante décadas, falar de OVNIs era quase uma piada, não é verdade? Coisa para tabloides, mas a verdade é que, se formos espreitar os registros oficiais, a história é bem diferente. Descobrimos um mistério sério, complexo e que ainda hoje está por resolver. E que, olhem, até fez os maiores céticos mudarem de ideias. Vamos mergulhar logo de cabeça num exemplo para se perceber do que estamos a falar. E atenção, isto não é um relato qualquer, vem de um relatório desclassificado da tripulação de um voo da Força Aérea dos Estados Unidos. Eles descrevem um encontro, uma quase colisão, na verdade, com um objeto que não conseguiram identificar. A única coisa que puderam fazer, desviar-se bruscamente para evitar o choque. E a questão é que estes casos não são raros ou isolados. E quem os testemunha? Bem, são muitas vezes as pessoas em quem mais confiamos quando olhamos para o céu. Pensem nisto. Estamos a falar de observadores altamente treinados, pessoas cujas carreiras dependem de uma percepção rigorosa e exata, pilotos, controladores de tráfego aéreo, militares, milhares deles, por todo o mundo, preencheram relatórios oficiais a descrever objetos que se movem de formas que, simplesmente, a nossa tecnologia não consegue explicar nem replicar. Ok, então, se as testemunhas são tão credíveis, por que é que há este silêncio oficial todo? Para percebermos isso, temos de conhecer o homem que a Força Aérea contratou precisamente para que este assunto desaparecesse. O Dr. J. Allen Hynek, um astrónomo de renome, um cético por natureza e, basicamente, a arma secreta da Força Aérea para desmontar todos os relatórios de OVNIs. A missão dele era muito clara, provar que não havia nada para ver ali. E ele próprio o admitiu. O trabalho dele era simples, pegar em cada avistamento, por mais bizarro que parecesse, e encontrar uma explicação banal. Fosse um balão meteorológico, um fenómeno atmosférico, gás dos pântanos, qualquer coisa servia para fechar o caso. Só que, depois de investigar milhares de casos, ele deparou-se com um problema, o que ele chamou de lacuna explicativa. Havia um núcleo de relatórios, sólidos e credíveis, que desafiava todas as explicações convencionais que ele conseguia arranjar. E foi essa lacuna que o obrigou a mudar completamente de perspectiva. O grande desmistificador tinha encontrado um mistério que não conseguia de todo resolver. Então, o que é que ele encontrou? Que provas eram estas, tão fortes, que conseguiram virar do avesso as convicções do principal especialista da Força Aérea? Não se tratava apenas de histórias ou relatos, estamos a falar de dados concretos, provas físicas, efeitos mensuráveis em tecnologia, o tipo de evidência que um cientista como Hynek, pura e simplesmente, não podia ignorar. Comecemos pelos dados de radar. Imaginem, estar a olhar para um ecrã de radar e ver um ponto a mover-se a mais de 5.500 km/h e, de repente, para e volta a acelerar instantaneamente. Isto está muito para além do que qualquer aeronave que conhecemos é capaz de fazer. Isto leva-nos a algo que o próprio Dr. Hynek classificou: os encontros imediatos de segundo grau. São aqueles casos em que o OVNI deixa vestígios físicos. Por exemplo, em França, em 1981, houve um incidente investigado pelo governo. E o que é que encontraram? Plantas desidratadas e com alterações bioquímicas no local onde um objeto esteve a parar. Provas tangíveis que podiam ser analisadas em laboratório. E depois temos os efeitos eletromagnéticos. É um padrão que se repete em muitos relatos. Testemunhas descrevem falhas em todo o tipo de tecnologia quando estes objetos estão por perto. Desde carros da polícia em Levelland, no Texas, em que os motores e as luzes se apagaram sozinhos, até um caça F-4 sobre Teherão, no Irão, cujos sistemas de armas deixaram de funcionar no exato momento em que ia disparar. Com este tipo de evidências em cima da mesa, a pergunta torna-se inevitável: por que é que este assunto foi, e ainda é, tantas vezes tratado como uma anedota? Se olharmos para a cronologia, percebemos que isto não foi por acaso. O padrão é muito claro. A política oficial não era de investigação genuína, mas sim de descrédito pré-definido. O objetivo nunca foi descobrir a verdade, mas sim controlar a narrativa que chegava ao público. E talvez nada ilustre melhor esta estratégia do que um memorando interno do Comitê Condon, que acabou por vir a público. O texto revelava o truque. A conclusão já estava decidida antes mesmo de a investigação começar. A ideia era parecer um estudo objetivo por fora, mas garantir à partida um resultado negativo. E qual foi o resultado disto tudo? A criação de um tabu poderosíssimo. Um tabu cultural que dura até hoje.
Criou-se um ambiente em que testemunhas absolutamente credíveis, estamos a falar de governadores, generais, preferiam ficar em silêncio com medo de arruinar as suas carreiras. Um exemplo perfeito disto é o do antigo governador do Arizona, Fife Symington. Ele viu a enorme nave que sobrevoou Phoenix. Mas, na altura, o que é que ele fez? Gozou publicamente com o assunto. Só anos mais tarde é que admitiu que tinha sido uma das testemunhas e explicou que ficou calado, na altura, simplesmente para proteger a sua carreira. E tudo isto nos traz aos dias de hoje. Há uma espécie de impasse entre, por um lado, um volume esmagador de provas e, por outro, uma política enraizada de evitar o assunto. É este o conflito central. De um lado, temos um fenómeno global, real, persistente, documentado ao longo de décadas. E do outro, uma relutância oficial em sequer admitir que o problema existe, o que impede qualquer tipo de investigação científica séria e bem financiada. Portanto, a conclusão a que chegam investigadores, militares e cientistas que realmente olharam para as provas é esta: está na altura de irmos além da crença. A questão não é acreditar ou não acreditar. A questão é exigir uma investigação séria, real e transparente. Porque as provas estão lá, os dados estão nos arquivos, as testemunhas deram a cara e os seus relatos estão registados. A pergunta já não é se os OVNIs existem. A pergunta é o que é que vai ser preciso para finalmente se levar a cabo uma investigação séria sobre o desconhecido?